estão me orientando aqui a já dar início à exibição dos vídeos. Como eu disse, são vários e vão ajudar a gente a entender em detalhes tudo que está acontecendo no nosso país vizinho. Vamos em frente, gente. Com a maioria dos países que se han pronunciado, la verdad es que agradecemos unirse al clamor de los venezolanos, que lo que queremos es que se cuenten los votos y que entreguen las actas verdaderas, las que ellos publicaron, porque estas actas las publicaron ellos. Nosotros, como es nuestro derecho, las recogimos, pero estas son actas publicadas por el propio CNE. Y obviamente nos complace que exista absoluta alineación en solicitar que se conozcan las actas con detalle y con detenimiento, incluso las Naciones Unidas. Por otra parte, con relación a las agresiones o a las amenazas, miren, son 25 años de amenaza y persecución. 25 años que le han dicho a las madres venezolanas que le van a quitar una bolsa de comida si no bajan la cabeza frente al régimen. Al empleado público que le van a quitar su trabajo si no se viste de rojo, asiste a sus marchas o vota por ellos. Son 25 años persiguiendo a todos los venezolanos por pensar distinto, por silenciar a los medios, por callar la verdad. Y resulta que el país se cansó y dijo no más y perdió el miedo. Y eso fue lo que vimos ayer. Así que sus amenazas ya no funcionan, por el contrario. Le recuerdan a los venezolanos una de las razones por las que estamos luchando, que es por poder vivir con dignidad y libertad. Creo que es relevante decir que en esta 73% de actas, los votos que las mismas incluyen son para Nicolás Maduro 2.759.256 y para Edmundo González Urrutia 6 millones. Y Edmundo González Urrutia, 6.276.000. Salve, salve! Eu sou Felipe Moura Brasil, já estou de volta aqui, estava só preparando um material histórico especial, um resumão que você não vai ver em nenhum outro lugar além aqui do Papo Antagonista, justamente para essa pauta. Vocês acabaram de ver aí a Maria Corina Machado e o Edmundo Gonzalez, que é o candidato rival do Nicolás Maduro nessa eleição, numa coletiva de ontem à noite, em que ela mostrou as atas, aqueles poucos mais de 70% de atas, que a oposição acabou coletando, que mostra uma diferença de cerca de 4 milhões de votos a favor do candidato de oposição à ditadura Maduro, apesar do resultado ter sido anunciado como uma vitória do Maduro. E ela cobrou ali, a Maria Corina Machado, a exibição dessas atas, as atas verdadeiras que eles próprios têm, do Conselho Nacional Eleitoral. Duda Teixeira escreveu hoje: oposição comprova fraude de Maduro, lá na revista semanal Cruzoé, lançada por antagonista.com.br, e vai detalhar agora qual é a argumentação a respeito dessa fraude. Salve, Duda. Bom, Felipe, o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, divulgou o resultado com 80%, dizendo, né, que 80% dos votos contados e dá lá 51% para o Maduro. Mas o CNE não mostrou as atas, e aí estava todo mundo pedindo, inclusive o Celso Amorim, querendo ver as atas, ninguém viu essas atas, né? O Conselho Nacional Eleitoral escondeu isso. O que a oposição fez? Pegou essas atas, as cópias das atas, que são os papeizinhos que as urnas emitem, pegou todos eles em 15 mil centros de votação, na verdade, assim, conseguiu 73% de todos eles, juntou tudo e pôs num sistema na internet, que qualquer venezuelano vai lá e bota o número do RG deles e checa para ver a ata em cada uma das regiões. Foi um trabalho absurdo, hercúleo, para tirar o chapéu aí para a oposição. E o que aconteceu depois? Os venezuelanos estão fazendo isso, estão entrando lá nesse sistema e estão vendo que a ata que eles têm em papel bate com aquela do sistema. Então, o sistema é confiável.
E esse resultado que a Maria Corina está dando é baseado nessas 73% de atas que a oposição conseguiu coletar e está nesse sistema. Enfim, isso mostra claramente que o resultado que o CNE divulgou não bate com as atas. Essas atas elas saíram das urnas. Então, assim, o CNE distorceu, inventou um número qualquer de algum lugar, e isso prova que realmente o Maduro não ganhou. Se você olhar esse sistema, Felipe, em todos os estados da Venezuela, o Edmundo González ganha, o Maduro não ganhou em nenhum, né? E é uma diferença muito grande de votos, e aliás o número que eles dão agora é muito parecido, inclusive, com as pesquisas de boca de urna, né? Então, enfim, a oposição revelou aí de uma maneira muito clara e fácil de comprovar que essa eleição é uma fraude. Quer dizer, se eles têm muito a esconder, é porque a verdade é inconveniente para o regime de turno. Geralmente é assim. E 2 deputados venezuelanos, incluindo o líder do Partido Voluntade Popular, que é Vontade Popular de oposição a Maduro, foram sequestrados nessa terça-feira em Caracas, segundo a oposição. Imagens mostram o momento em que homens encapuzados levam o parlamentar Fred Superlano de azul e um segundo homem também. Vamos acompanhar. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡A la bola! ¡Arrastrado! É isso que o PT chama de democracia? Pelo menos 749 pessoas foram presas em meio a protestos contra o resultado da farsa eleitoral de Maduro. O Edmundo González, opositor na Venezuela, pediu às Forças Armadas que parem com a repressão às manifestações pacíficas. Vamos assistir ao vídeo dele. Venezolanas y venezolanos, mi solidaridad está con el pueblo ante su justificada indignación. Lamentablemente, en las últimas horas tenemos reportes de personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos. A las fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Ustedes saben lo que pasó el domingo. Cumplan con su juramento. La Constitución está por encima de todos. Los venezolanos queremos paz y respeto a la voluntad popular. La verdad es el camino a la paz. É claro que pedir às Forças Armadas que respeitem as manifestações é inútil do ponto de vista do objetivo literal de que as Forças Armadas atendam a esse pedido, porque a cúpula das Forças Armadas conspiram num grande conluio com o ditador Nicolás Maduro, com o Conselho Nacional Eleitoral, com o Procurador-Geral da República da Venezuela, por isso que vem se sacramentando na prática como um golpe de Estado. E na segunda-feira, ao receber o documento que o acredita como presidente até 2031, Maduro já havia dito que não haveria fraqueza contra seus oponentes. Aspas. Desta vez não vai haver nenhum tipo de fraqueza. Dessa vez, na Venezuela, a Constituição será respeitada, a lei será respeitada e não se imporá o ódio, nem o fascismo, nem a mentira, nem a manipulação. Fecho aspas. É ele, no entanto, que não tem demonstrado transparência ao longo de todo esse processo e ele usa essa retórica que inverte a realidade. Graeb, o que você destaca? Felipe, você vê homens encapuzados parando lá o carro de 2 parlamentares, levando os caras para um lugar que ninguém sabe ainda qual seria, né? Tem 2 possibilidades. Quer dizer, tem várias possibilidades. Poderia até ser uma farsa, a gente não tem mais informações. Mas as possibilidades mais plausíveis, né,
são ou de que seja gente das forças regulares de segurança da Venezuela, polícia, exército, que estão fechados com o regime do Maduro, ou das forças paramilitares, né? Essa é outra tristeza da situação da Venezuela. Também existem milícias que foram criadas pelo chavismo e que, enfim, atemorizam a população, atiram contra as pessoas e ameaçam as pessoas nas votações. Aconteceu desta vez, como havia acontecido em votações anteriores. Ou seja, a Venezuela é um país que está carcomido, né, por esses grupos violentos, que se tornaram parceiros da ditadura, né? Então, como você observou, né, como chamar isso de democracia? Como chamar um país que foi tomado, inclusive por paramilitares, por milícias, de uma democracia que tem como um dos seus pressupostos, né, só o Estado controlar as forças de repressão? Não terem forças armadas que não são regulares, andando pelo país, fazendo a vontade desse ou daquele grupo, né? É tudo muito ruim e torna ainda mais grave o silêncio do nosso governo brasileiro, do governo petista, do Lula, né? Que insistem em fazer de conta que nada de extraordinário está acontecendo na Venezuela, né? E durante protestos contra a farsa eleitoral na Venezuela, manifestantes derrubaram uma estátua de Hugo Chávez no estado de Falcón. Hugo Chávez, que antecedeu Nicolás Maduro, foi o ditador que ergueu tudo isso que a gente tem visto no regime. Vamos assistir. Maior do chavismo, a estátua do ditador Hugo Chávez, que, repito, deu a sua sucessão ali ao Nicolás Maduro. E a Executiva Nacional do PT divulgou uma nota na noite de segunda-feira, 29, para saudar o povo venezuelano pelo que chamou de processo eleitoral ocorrido no domingo em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Democrática? O partido de Lula ainda diz o seguinte no comunicado, aspas, temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, eles chamam, portanto, de presidente, isso sou eu que estou fazendo aqui um parênteses, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba, nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais. Fecha aspas, quer dizer, ainda coloca a culpa dos problemas da Venezuela em sanções que vêm de fora e não no autoritarismo do próprio regime e nas políticas socialistas que levaram a diversos problemas econômicos e à fome com o consequente êxodo de boa parte da população. A nota oficial do PT, que celebrou essa farsa, recebeu uma checagem de leitores do X, o antigo Twitter, ao ser compartilhada pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann. Eis o contexto que os usuários da rede social acharam relevante sobre a publicação da parlamentar. Aspas, a Venezuela vive sob um regime de exceção, cujo ditador impede, desestimula ou ameaça opositores de participar de eleições. A oposição relata ter feito contagem de mais de 70% das urnas e a discrepância garantiria a eleição de González. Fecho aspas. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Ian Gil, agradeceu ao PT por endossar essa farsa, que obviamente ele não chamou assim. Aspas. Em nome do presidente Nicolás Maduro, agradecemos ao PT, o partido no poder do Brasil, pelas suas calorosas felicitações pelo processo eleitoral de domingo. Agradecemos o reconhecimento do trabalho do poder eleitoral e dos resultados que demonstram a soberania do povo venezuelano. Fecho aspas.
É isso que tem vindo de fora em relação ao governo Lula, quer dizer, manifestações de simpatia por parte de governos ditatoriais, autocráticos e até de líderes ligados a grupos terroristas, como a gente viu no caso do Hamas, declaração de simpatia em relação às falas aqui do governo brasileiro. Duda, o que você destaca? Eu acho que o principal problema dessa nota é a hora que diz ali, a segunda parte, né, que o Maduro está reeleito e deve manter um diálogo com a oposição. Então, além de chamar ele de presidente, né, diz que ele foi reeleito. Puxa, mediante o que está acontecendo, não é o caso de soltar uma nota dizendo que ele está reeleito, porque é isso que está sendo contestado agora nesse momento. Então parece que o PT já assumiu que é com o Maduro mesmo, é só uma questão ali do Maduro negociar, fazer um diálogo com a oposição. Não. Olha, a gente tem a informação que acabou de ser transmitida na Globo News, uma fala do Lula. Abro aspas para o presidente do Brasil. Tem uma briga, como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? Eu estou convencido de que é um processo normal, tranquilo. O que precisa é que as pessoas que não concordam tenham o direito de provar que não concordam e o governo tenha o direito de provar que está certo. Fecho aspas. Quer dizer, mas não digo nem em cima do muro, porque diante de tudo aquilo que a gente assistiu, não dá para dizer que o Lula está simplesmente colocando panos quentes numa briga, num conflito, etc. Ele está ficando do lado da ditadura. Ele não apresenta uma crítica incisiva, uma palavra de repúdio. Não, como a nota do PT anterior. Quer dizer, simplesmente do PT não, do Itamaraty primeiro. Aguarda aí o processo e tal, só tem que divulgar e pronto, acabou. Quer dizer, todo o resto, todo o contexto, a falta de transparência no momento do anúncio do resultado, a interrupção da transmissão dos dados do sistema eleitoral, tudo que foi feito antes para caçar o direito político da oposição, de apresentar as suas candidaturas, tudo isso é absolutamente ignorado pelo Lula, que sai demonizando e fazendo acusações bárbaras quando o governo não é alinhado ao dele. Diga, Greg. Eu queria fazer uma observação, Felipe. Me parece que está se criando aí uma narrativa PT/Lula, né? Veja, a nota do PT, que veio já na noite de ontem, né? Ela fala na necessidade da autoridade eleitoral venezuelana tratar com respeito os eventuais questionamentos que venham da parte da oposição. Agora o Lula, nessa entrevista hiper chapa branca que ele deu para a Globo News, né, diz uma coisa parecida. Não, olha, o que existe na Venezuela é um desacordo entre situação e oposição que seja submetido ao órgão eleitoral, ao tribunal eleitoral, equivalente deles lá, e pronto, é o tribunal eleitoral que vai... Como se o tribunal eleitoral fosse um órgão independente. Imparcial, não imparcial, como se não fosse um apêndice do regime, certo? Aliás, se eu complementar isso, só o seguinte, um parênteses, o presidente do CNE, do Conselho Nacional Eleitoral, depois de anunciar o seu resultado, fez publicamente naquele discurso um pedido de investigação sobre o que ele chamou de ações terroristas contra o sistema eleitoral. Pedido ao PGR que, menos de 24 horas depois, denunciou 3 opositores sem exibir qualquer tipo de evidência de que houve uma ação terrorista, hacker, e muito menos o vínculo dessas pessoas de oposição àquela suposta ação, né? Alegada ação, né? Porque a gente evidentemente não acredita. Então, só para reforçar aquilo que o Graeb está dizendo, o CNE é um órgão que conspira junto com a ditadura. Então, assim, qual é o raciocínio que está se desenhando aí por parte do governo e do partido do governo? Que basta submeter esses resultados a uma apreciação de um órgão e daí tudo se legitima. Você tem um processo que é aceitável, que é correto. Este é o argumento, essa é a narrativa que vai... E olha, eu não vou ter surpresa nenhuma se eles falam lá que é importante seguir os prazos. Não vou ter surpresa nenhuma se amanhã, por exemplo, antes de completar 72 horas, tenha início, o governo Maduro abra
uma janela para que a oposição apresente os seus argumentos, as suas contestações. Mais teatro, mais farsa. Quero só fazer uma última observação. Ao legitimar a atuação desse Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, o governo Lula está jogando no lixo o nosso TSE. Porque ele equipara as duas coisas. Um órgão absolutamente tomado pelo regime do TSE, que a gente tem lutado, né, para dizer que é autônomo, que atuou de maneira independente quando nós aqui no Brasil tivemos problemas. Então, se o TSE... Que tem um monte de problema, que fique claro. Exato. Tem politização no Tribunal Superior Eleitoral, tem uma série de decisões abusivas, tudo que historicamente o antagonista e a Cruzoé apontam. É que, na comparação com a Venezuela, é difícil, até para o TSE brasileiro, perder. Então, se o TSE e o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela são a mesma coisa, então tá bom. Então não existe mais eleição tranquila no mundo. Não importa o que aconteça. Põe lá um órgão carimbador qualquer para... A gente sabe que não é assim que os conflitos se encerram, né? Fala, Duda. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela também manteve aquela inabilitação da Maria Corina por 15 anos. Também é o responsável pelo sistema que impediu a inscrição da Corina Jores, que era indicada pela Maria Corina, então está totalmente manipulado. E o Lula fala, mostra as atas. Agora, sim, o Maduro nunca vai mostrar as atas, porque se mostrar as atas, vai mostrar que o Maduro não venceu. Então é isso, quer dizer, é um pouco também... Está certo cobrar as atas do Maduro. Agora, se o Maduro não mostrar as atas, o que o Lula vai fazer? O Lula também deu, não sei se a gente vai mostrar, Felipe, também deu declaração para a Globo News falando que, olha, aquela mesma história da autodeterminação, lembra disso? Ele fala, olha, o México e a Colômbia estavam até falando de fazer lá uma mensagem, um comunicado para falar das eleições na Venezuela, mas olha, o Brasil não vai entrar nessa não, autodeterminação dos povos. Então assim, o Lula já está dizendo para o Maduro que o Brasil... que ele pode fazer qualquer coisa, que o Brasil não vai ficar quietinho, não vai fazer nada.